Olá, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo sobre comunicação e oratória. Eu sou Débora Brito, especialista em comunicação e oratória, e eu falo como você tem uma mensagem descomplicada, clara e assertiva que se conecta com o outro de uma forma muito mais fácil e descomplicada. O assunto de hoje é escutatório. Antes de você ser um bom comunicador, você precisa ser um bom ouvinte. E uma ferramenta na comunicação extremamente eficaz é a escuta ativa, que nada mais é do que você escutar, você observar o ambiente antes de você iniciar qualquer tipo de comunicação. É muito importante nos dias de hoje você ser atento, ter uma comunicação empática, mas antes disso você precisa conhecer um pouco do outro e também conhecer um pouco do ambiente ao qual você vai acessar, seja para você falar em público em uma palestra, seja para você em uma reunião social, em uma reunião de trabalho, de vendas, algum pitch de vendas que você vai fazer. Qual seja for o negócio envolvendo comunicação, você tem que ser um bom ouvinte antes de ser um bom comunicador. E aqui eu quero trazer 3 passos direto ao ponto para que você consiga gerar essa proximidade e deixar o outro desarmado, à vontade, querendo ter cada vez mais você perto por uma comunicação carismática e magnética que você vai saber nesses 3 pilares. O primeiro de todos eu faço essa pergunta para você: qual a palavra mais importante que você gosta de ouvir, que você se sente bem? Te dou aí 3 segundos para você pensar. Arrisca? Não? Seu nome. Meu nome, Débora. Eu amo ouvir o meu nome. E principalmente ouvir o nome da gente em uma conversa, em uma rodada de negócios, em algo que você precisa e tem interesse. Chame as pessoas pelo nome. É muito interessante durante uma conversa quando você consegue se conectar falando o nome de alguém. Se você for ter esse pensamento inverso, é interessante, durante uma conversa, a pessoa memorizar o seu nome. Você se sente importante, você vai ter uma segurança nessa comunicação e o outro vai, de certo modo, gerar uma autoridade perante você. Nossa, ele sabe o meu nome. Você automaticamente se desarma. Hoje em dia, por conta das distrações e por muito a gente ter o pensamento acelerado e imaginar 1000 coisas na cabeça da gente, a mente não ficar leve, desocupada, difícil a gente lembrar o nome das pessoas ou, antes disso, perguntar o nome das pessoas. E pior de tudo, a gente decorar o nome das pessoas. Quando a gente pensa que precisa decorar e não aprender a assimilar, filtrar, absorver, realmente vai ser muito mais fácil você esquecer o nome daquele branco. Isso serve até para qualquer tipo de conteúdo que você queira captar para você apresentar, passar adiante. Não decore, aprenda, filtre, memorize. Quando você repete o nome de alguém em uma conversa, início, meio e fim, no início de uma frase, no meio de uma frase, ao finalizar uma frase, ou quando o outro fala alguma coisa e você diz: interessante, Débora, esse seu pensamento, automaticamente você já vai memorizar naquela sua memória, naquele drive mais profundo, o nome daquela pessoa ou a informação. E muitas vezes, quando você toca muito pouco no nome, fica em uma memória rasa do nosso cérebro e é muito mais fácil da gente esquecer. Então, primeiro ponto: memorize, aprenda, filtre o nome das pessoas e utilize em vários momentos da sua comunicação. Você vai fazer com que o outro se sinta importante e único naquele diálogo. E é muito mais fácil também de você não esquecer. Outra coisa que as pessoas também me perguntam, por exemplo, em palestras é: se eu esquecer o nome, é muito melhor você ser sincero e dizer: me desculpe, eu ainda não aprendi ou memorizei o seu nome. Pode repetir? Então, pedir para alguém repetir o nome que você não memorizou de início não é falta de educação, não é indelicadeza, é muito mais chato você chamar a Débora de Maria, a Débora de ei menina, ei garota, ei psiu. Pergunta o nome novamente, me desculpe, realmente eu não ainda memorizei o seu nome. Pode repetir para mim? E pronto. Ou de repente você fazer associações. Se você tem uma prima, um parente, uma atriz de novela que você gosta, por exemplo, então você sempre pega aquela referência, o associativo, e lembra o nome daquela pessoa. Outro ponto: evite distrações. Para você ser um bom ouvinte durante uma conversa,
precisa evitar distrações. Qual a principal distração que nós temos hoje em dia nesse mundo tecnológico, nesse mundo de muita informação e conectividade? O celular. Vamos dizer que eu estou em uma mesa de um restaurante, em um escritório, uma mesa de negociação, e o celular ele fica logo aqui em cima. Qualquer notificação que chega ou uma ligação, algo que surja na tela de um lembrete, eu já vou desviar a minha atenção automaticamente, de uma forma natural. Quando você consegue evitar distrações, você demonstra ao outro que aquele momento de diálogo, de mensagem, de comunicação é muito mais importante do que qualquer tipo de distração. E aqui eu me refiro ao celular, que é o nosso companheiro diário. Então, se em um momento muito importante, seja naquela ocasião social, naquela ocasião de trabalho, durante uma reunião, evite colocar o celular próximo ou o celular à mesa. Coloque no bolso, na bolsa, no colo. Claro que se tiver uma ligação urgente que você precise atender, em um momento que de repente ele vibrar no seu celular, no seu bolso, ou então na bolsa, você pede licença e vai atender aquela ligação, ou ver aquela mensagem, responder aquela mensagem. Mas evite distrações como essa do celular. Você vai demonstrar ao outro que você realmente se conectou com a mensagem, que aquilo que você está tratando no momento é importante. Eu tenho certeza que vai ser um diferencial, porque é muito comum hoje, quando você está em qualquer situação, dividir a atenção em uma comunicação com o celular. A partir do momento em que você faz isso de uma forma diferente, você se destaca de outras pessoas e você se torna um comunicador muito mais magnético. Vamos ao terceiro ponto: voz. Você, quando chega em um estabelecimento, observa o tom de voz que as pessoas estão usando? Por exemplo, aqui eu gravo em uma sala, vocês veem aqui apenas um ângulo um pouco mais fechado, porém é uma sala mais ampla. Se eu fosse ministrar um curso, uma palestra nessa sala, que em média caberiam 5, 10 pessoas de uma forma confortável, não haveria necessidade de ainda eu utilizar um microfone, por exemplo. Eu conseguiria falar assim de forma natural, que seria interessante e viável para que o outro compreendesse a minha voz. Se outras pessoas estiverem aqui dentro em uma reunião, eu observo qual o tom de voz que todas estão falando e eu tento adequar ao tom de voz. Não adianta nada em uma sala de reunião, em um momento social, em qualquer tipo de ambiente, você simplesmente chegar e vai que você tem o hábito de falar um pouco mais alto, um volume mais intenso do que as outras pessoas. Automaticamente você vai ser inconveniente. Não vai ser interessante passar muito tempo a sua companhia ao seu lado, ouvindo o que você tem a falar, por mais que seja algo interessante. Então, quando você está em um ambiente, para você ter essa escuta ativa de uma forma geral, e você ter uma boa escutatória, ser um bom ouvinte, você precisa observar o ambiente e como as pessoas estão se portando. E aqui, o ponto, eu me refiro à questão da voz. Então, observar como as pessoas estão tratando a conversa em relação ao tom de voz, como está essa velocidade, essa cadência, se as pessoas falam de uma forma mais moderada, procure acompanhar. A sua fala vai se tornar muito mais agradável e as pessoas vão querer estar na sua companhia por muito mais tempo. Recapitulando o que nós observamos nesse conteúdo, falamos por 3 pontos diferentes, passamos por 3 pontos diferentes que você precisa ter antes de ser um bom comunicador. Você precisa ser um bom ouvinte, ter uma escuta ativa e exercitar a escutatória. Por esses 3 meios: nome das pessoas, sempre gerando conexão, utilizando no início, meio e fim de frases. Não há problema em você pedir desculpa e perguntar novamente o nome da pessoa. Melhor do que você confundir e chamar pelo nome errado. Terceiro ponto: distração, evite celulares, mostre que o outro é muito mais importante do que qualquer mensagem que venha chegar e que não seja necessário acessar naquele momento. E, por fim, voz. Se adeque ao ambiente e seja um bom observador, um bom ouvinte. Eu sou Débora Brito, especialista em comunicação e oratória. Fica por aqui, porque tem muito mais conteúdo.